Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do professor Hudson. Continuando a falar sobre microbiologia e a parte de bacteriologia, né? Vamos começar então a falar sobre um pouquinho mais sobre as estruturas desse grupo interessante aí, que é as bactérias, tá certo? Mas antes de continuar, lembra lá de dar um like nesse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve para você receber as notificações das próximas aulas, tá? Além de microbiologia, o professor que vai postar diversas outras aulas aí do seu interesse, tá certo? Bora lá então? Já se inscreveu? Já deu o like? Então vamos lá. Bom, vamos falar sobre as estruturas, como eu disse, né? Deixa eu ligar nosso laser aqui. Bom, entre as estruturas externas que eu até apresentei para vocês lá na primeira videoaula de introdução à bacteriologia, se você não viu essa videoaula, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você e aí você assiste e acompanha tudo certinho aí para não ficar perdido. Bom, a gente mostrou várias estruturas, estruturas de locomoção, estruturas de revestimento, né? São muitas estruturas. E quando eu fiz um comparativo com a célula eucariótica, eu disse que a célula procarionte ela é bem mais simples. Isso para efeito de comparativo. Não quer dizer que ela seja também tão simplesinha assim, tá? A gente vai ver que ela tem uma certa complexidade sim, tá? Bom, entre as possíveis estruturas externas da parede extracelular dos procariotos estão algumas, por exemplo, o glicocálice, que a gente vai falar hoje, os flagelos, os filamentos axiais, que eu não mostrei naquela aula, porque é um grupo muito específico que tem essa estrutura, e não ficaria legal naquela estrutura apresentar os filamentos axiais, vocês já vão entender o porquê. As fímbrias e pilis, né? Ou melhor, opilos, tá? Dentre elas, na ordem que a gente está apresentando aqui, o glicocálice. O glicocálice, se bem que acredito que vocês já devem ter tido bioquímica, lá na bioquímica vocês devem ter estudado os carboidratos, né? E dentre os carboidratos nós temos a glicose, né? Glico significa açúcar, né? Então, o glicocálice nada mais é do que uma estrutura composta de açúcares, tá? A maioria dos procariotos, ou seja, das bactérias, eles acabam produzindo essa estrutura, né, metabolizando internamente na sua célula e acabam secretando isso na sua superfície, que é uma substância que a gente acaba chamando de glicocálice. Obviamente que a estrutura não é 100% açúcar. Pode ser que apresente ali polipeptídeos, tá? Então é uma estrutura formada de polissacarídeos e polipeptídeos, né, em alguns casos ali, mas obviamente formado a sua base é de açúcar. Dentre as principais características que o glicocálice apresenta é de ser uma substância viscosa e gelatinosa. Em alguns casos, essa característica acaba se perdendo, essa característica de viscosidade, vamos colocar assim, mas a bactéria ganha em um outro aspecto. Já vou mostrar para vocês num próximo slide, tá? Então, viscosa, gelatinosa, acaba, como eu já disse, está externamente na parede celular, tá? E é formada aí de polissacarídeos e polipeptídeos. Quando esse glicocálice ele é secretado para fora e essa substância ela está bem firmemente aderida à parede e muito bem organizada entre elas, né? Acaba se encaixando muito bem. Esse glicocálice ele vai receber um outro nome e a gente vai chamar ele ou vai descrever ele como uma cápsula. Bem provável que você já deve ter ouvido, tal bactéria apresenta cápsula, é mais resistente. E com certeza, tá? Essa cápsula geralmente acaba conferindo uma resistência física para a bactéria um pouco maior, tanto a resistência a pH, alterações de pH ou até mesmo de temperatura. O glicocálice, de modo geral, tanto ele na forma de glicocálice ou na forma viscosa, o que é a forma viscosa? É quando essa substância ela não está muito bem organizada, né? Está um pouco, né, mal organizada ali, mal colocada, né? Vamos dizer assim. E ela não tem uma aderência muito bem com a parede. Ela está fracamente aderida à parede. Esse glicocálice ele é descrito como uma camada viscosa, tá? Então, tanto a cápsula ou essa camada viscosa são o glicocálice, tá? Então, a cápsula tem uma resistência física maior. Consequentemente, ele acaba perdendo um pouco a viscosidade, um pouco da adesão. Já aquele que está fracamente mal organizado tem essa questão da viscosidade. E isso facilita para a bactéria se aderir, por exemplo, num trato intestinal, num material hospitalar, num catéter, entre outras substâncias, outros materiais ali.
tá? Então cada uma tem uma vantagem. Uma acaba facilitando a aderência, a outra acaba tendo uma resistência física. E ambas, esse açúcar, esse glicocálcio, obviamente é uma camada, não é tão espessa igual a parede, mas ela acaba também conferindo ali resistência a antibiótico. Obviamente não é a principal estrutura que confere resistência, mas ela acaba conferindo também resistência a antibiótico. É mais uma barreira que o antibiótico tem que vencer, tá? Então tem essa outra importância médica também, tá? Depois nós vimos os flagelos, que são aqueles longo apêndices que as bactérias podem apresentar, tá certo? A principal função dos apêndices, no caso dos flagelos, é propelir as bactérias, né? É dar uma propulsão para dar a motilidade da bactéria. Quando a bactéria não apresenta o flagelo, a gente classifica ela, a gente denomina elas como atríqueas, quer dizer que essas bactérias não têm projeções. Ah, professor, mas ela tem pilos, ela tem fímbrias, tá? Então, pilos e fímbrias, literalmente, elas vão utilizar essa estrutura como se fosse uma estrutura para fazer a natação. Ela vai ter um movimento um pouco mais constante e mais lento. Já o flagelo dá um movimento mais rápido, por isso que a gente chama de vai propelir a bactéria, né? Então ela dá literalmente uma corrida. E grava esse nome corrida, vocês já vão entender o porquê, tá? Mas vamos lá. Então, a bactéria que não apresenta flagelo, nós classificamos elas como atríqueas, tá? Se a bactéria tem flagelo distribuído por toda a sua célula, em volta da sua célula, né? Lembrando que bactéria é unicelular, ou seja, no seu perímetro, né? Tudo que é perímetro em volta, a gente vai classificar essa distribuição como peritríquio, então distribuído por toda a célula. Já as bactérias que apresentam os flagelos em determinados pontos da célula, a gente vai chamar essa distribuição de polar. E aí essa distribuição pode ser em um ponto, ou seja, em um polo da célula, ou em ambos, tá? Se for um único flagelo, obviamente que só vai estar em um polo, né? Então a gente vai chamar isso de monotríquio, um único flagelo em um polo. Lofotríquio, lofo significa tufo, né? Então um tufo de flagelo na extremidade da célula. E anfitríquio, anfi significa ambos, né? Os dois lados, as duas características, ambíguo, né? Anfi, né? Igual o anfíbio, né? Os sapos, tanto na água, na terra, tá? Anfitríquio quer dizer que tem flagelos em ambos ou ambas as extremidades celulares. E aí eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então a primeira aqui, peritríquio, né? Ó, tem flagelos em todo o perímetro, em volta da célula bacteriana como um todo. A letra B, a B, a C e a D são polares. E aí a gente subclassifica. Polar monotríquio, porque só tem um flagelo. Polar lofotríquio, né? Tem um tufo em uma das pontas. Ó, lembrando que isso aqui é um vibrião, né? Ó, tem uma curvatura, tá? E aqui um anfitríquio, tá? Porque tem flagelo dos dois lados. Isso aqui seria uma espiroqueta. Olha só quantas curvaturas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Se você não assistiu a videoaula que fala sobre as formas, os arranjos da célula bacteriana, vai aparecer um cardzinho que você clica nele e assiste essa videoaula aí que é muito importante para o nosso entendimento, tá certo? É só essas estruturas de locomoção? Estruturas externas? Não. Ainda continuando do flagelo, a gente precisa entender uma coisa. A gente tem dois grupos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas. Numa próxima aula, eu vou falar só das paredes, dessa estrutura, de como que é formado as gram-positivas e as gram-negativas, quais são as características particulares. Mas para esse primeiro momento, a gente precisa entender o seguinte, que as gram-negativas, por mais que o nome é negativo, a gente tem que pensar que ela tem mais coisas. E a gram-positiva tem menos coisas, tá? Em relação à quantidade de estruturas. Olha só aqui. Então, do lado esquerdo aqui, eu tenho as gram-negativas. Ela tem a membrana plasmática, ela tem uma parede e uma membrana externa. Ela tem três estruturas. Já a gram-positiva, ela tem a membrana plasmática e parede, apenas duas. Então, ela tem menos estruturas de revestimento. Em relação à inserção do flagelo, a gram-negativa também tem mais. Tem 4 corpos basais ou disco basal. E já a gram-positiva apenas 2, tá? Então, gram-positiva tem menos estruturas e gram-negativa tem mais, tá? Gram-positiva, menos estruturas e gram-negativas, mais estruturas. De modo geral, como que está inserido esse flagelo
Já que é uma estrutura que dá muita movimentação, ele tem que estar muito bem ancorado, muito bem preso à estrutura, senão ele não consegue fornecer esse movimento todo. Lembrando que flagelos, ou fímbrias e pilos, eles dão um movimento mais lento para a célula bacteriana, não precisa de toda essa estrutura. Nas gram-positivas e nas gram-negativas, ambas vão apresentar um corpo basal na membrana plasmática, que é aquela membrana, vamos dizer assim, membrana interna, tá? E gram-positiva é só isso, só os dois corpos basais aqui na membrana plasmática. Já a gram-negativa, além desses dois corpos basais, apresenta um terceiro na parede, entre a parede, ou melhor, entre as duas membranas, e um quarto corpo basal já no início da sua membrana externa, tá? Então são 4 corpos basais contra 2 nas gram-positivas. E olha só, essa seta aqui, ó. Olha só como que é o movimento, tá? O movimento então, dos flagelos, diferentemente das fímbrias, que vai fazendo aquele movimento igual o de alguns peixes, ou alguns ciliados, ou alguns parasitos, ele vai fazer um movimento helicoidal para propelir, como se fosse uma hélice de um navio, hélice de um ventilador, tá? Literalmente é esse movimento aqui, né? Vai fazer rodar aqui para propelir, dar esse movimento, tá? Por isso que tem que estar bem inserido, senão tanto que vai dar movimentar aqui, o flagelo não ia aguentar, ele ia acabar se rompendo ali. Então por isso que tem esses corpos basais aqui. E como que funciona o movimento de uma célula flagelada, tá? Então temos aqui uma bactéria, um bacilo, no caso aqui uma distribuição peritríquea, tá? Então tem flagelo em volta dela toda. E conforme ela for dar esse movimento, os flagelos forem se movimentar, vai propelir. E essa propulsão que ela vai obter, né, pelos flagelos, a gente de um ponto até um segundo ponto a gente chama de corrida. Então, ao dar essa propulsão, o flagelo se desloca de um ponto até outro ponto. Então a gente chama essa corrida, esse deslocamento de corrida, tá? A bactéria chega num determinado local, ela vai começar a perceber o ambiente, se tem nutrientes, vai se alimentar ou não, ou se tem alguma coisa ali que incomoda ela, e vai continuar a sua movimentação. Ela pode utilizar os seus flagelos, né? No caso desse caso perítrico, ela vai abrir todos os flagelos ali, né? Para fazer a movimentação e para mudar o seu eixo, tá? Que a gente chama de desvio, tá? Então isso tudo parada. Então ela fez o desvio e aí ela rearranja os seus flagelos e dá outra corrida. Sai de novo do ponto 2 até o ponto 3, faz o que tem que fazer, né? Obtém nutrientes, se tá bom ou se tá ruim, né? Sai dali, faz o desvio, corre e assim vai. É assim que ocorre o movimento das bactérias que possuem flagelos, tá certo? Uma outra estrutura um pouquinho diferente que eu não falei naquela outra aula, na primeira aula de introdução à bacteriologia, é os filamentos axiais. Ela é uma estrutura bem exclusiva de alguns grupos, tá? Principalmente aí das espiroquetas, que apresentam não só espiroqueta, alguns vibriões também, tá? Do grupo dos vibriões ali. Apresentam essa estrutura. Uma das espiroquetas mais conhecidas é o Treponema palladium, que é o agente causador da sífilis. Perdão. É, o que são o que são esses filamentos axiais, tá? São, como eu coloquei aqui, ó, são feixes de fibrilas. Gente, é uma estrutura muito, muito pequena, tá? Que vai se originar de uma extremidade da célula, lembrando que são vibriões, né? No caso a espiroqueta, várias curvaturas, e ela vai correr em volta ali, em volta da célula, formando uma bainha externa, tá? Formando uma espiral em torno da célula, igual tá na imagem aqui, tá? Aqui, então à direita aqui a gente tem uma ilustração e à esquerda a gente tem, deixa eu colocar aqui em imagem maior para vocês verem. Aqui na esquerda a gente tem uma microscopia eletrônica da dessa, no caso aqui de uma leptospira, tá? Então ela vai correndo em volta dela toda essa estrutura e esses eixos de fibrila aqui, elas conseguem promover o movimento da célula bacteriana, tá? É uma estrutura muito, muito pequena mesmo, mas consegue fazer um movimento bem parecido com o movimento ciliar. Tem umas pequenas, né, fibrilas aqui, ó, eixos de fibrilas, tá? Então são muito pequenininho mesmo que vão promover esse movimento da célula bacteriana aí conforme ela vai se movimentando. Bem interessante, tá? Então é uma estrutura exclusiva aí das espiroquetas e dos espirilos, tá? Então espirilo e espiroqueta. No caso aqui da leptospira, é um espirilo, ó, só tem
duas curvaturas, tá? Então é um espirilo, certo? E uma espiroqueta é o Treponema palladium, que é o agente causador da sífilis. E por último aqui, das estruturas que eu coloquei lá de motilidade, a gente tem as fímbrias, tá? Que é essa que está aparecendo na imagem aqui para vocês, que ela pode recobrir a célula toda ou não, de algumas dezenas ou até centenas, tá? Então, ó, as fímbrias podem ocorrer nos polos das células bacterianas ou podem estar homogeneamente distribuída em toda a superfície da célula. Elas podem variar em número de algumas unidades a muitas centenas. Isso vai depender da espécie, é uma característica da espécie também, da bacteriana ali. E além da motilidade que as fímbrias vão promover às células bacterianas, elas também estão associadas à adesão. Então, ela facilita que as células bacterianas utilizem essas fibras para aderir ao organismo, ao tecido ou um equipamento ali que ela, né, deseja colonizar ou ela esteja presente, né? Às vezes nem ela deseja, né? Mas ela está ali e ela vai tentar sobreviver, tá? E a outra estrutura aqui é o ospile. E olha só que interessante. Se for no singular é pilus. Igual tá lá no slide. Pilus com S no final é singular. E pile é no plural, é ospile. Geralmente uma célula bacteriana pode apresentar um ou dois, tá? Não tem mais que isso, ou geralmente é um ou é dois. E os pili, eles estão envolvidos na mobilidade, ou seja, na motilidade da célula bacteriana, mas principalmente na transferência de DNA. Qual DNA? O plasmídio, que eu falei para vocês lá na introdução à bacteriologia. Lembra lá que o plasmídio ele é um pequeno DNA circular que tem genes, pode conter, né? Pode conter genes de virulência, genes de resistência, que se uma bactéria ali, por algum motivo, seja lá qual for, não tem uma resistência a antibiótico e uma outra tem, ela transfere esse plasmídio pelo pilus, tá? Essa outra bactéria agora vai adquirir esse novo pilus, vai incorporar com o pilus que ela já tem, né? Vai ficar um pilus maior, né? E vai começar a metabolizar tudo aquilo. Se for genes de resistência a antibiótico, vai começar a produzir aquela estrutura e a próxima vez que aquela bactéria tiver contato com o antibiótico, aquele antibiótico já não vai fazer efeito. É assim que surgem as bactérias multiresistentes, principalmente em ambiente hospitalar, né? Que é o local onde tem muito disso, tá? A gente vê aí falar de KPC, de MERS, entre outras bactérias, que são bactérias multiresistentes. Também depois, mais adiante, a gente vai ter uma aula só sobre isso, falando sobre bactérias multiresistentes. E aí eu volto a falar um pouquinho mais sobre o plasmídio também. Tá? Então esse plasmídio pode conferir resistência, pode conter genes que vai conferir resistência, ou até mesmo ter genes que confere virulência, ou seja, agora a bactéria vai conseguir fazer um dano, fazer uma lise em uma célula, né? E essa lise, essa consequência, ou produzir uma toxina, essa toxina, esse efeito virulento que ela adquiriu, é o que vai, ao longo do tempo, é, aparecer na forma de patologia na pessoa que adquiriu, né? Seja um humano, seja um animal ou numa planta, né? São patologias ali. Tá certo, pessoal? Bom, essas seriam as estruturas que a gente tem para esse primeiro momento aqui. Obviamente, depois eu vou falar mais, uma aula só sobre parede celular. E qualquer dúvida que você tenha sobre essas videoaulas aqui que a gente passou sobre esses tópicos, é só colocar nos comentários. E lembre-se, né, de se inscrever no canal, já dá um like e compartilhe esses vídeos aí com seus colegas. Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima videoaula. Fui!